Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22 o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, minha irmã, a carta à igreja de Laodiceia, no meu ponto de vista, é uma das mais poderosas advertências de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Pois ela traz à tona as armadilhas da mornidão espiritual e a autossuficiência. E são questões que, infelizmente, também afligem muitas igrejas nos dias de hoje. Aliás, eu ousaria dizer, a maioria das igrejas nos nossos dias. Eu gostaria de, juntamente com você, mergulhar, versículo por versículo desse texto, e perceber como esta mensagem se aplica a nós, como Igreja de Cristo, no contexto atual, o contexto da mornidão espiritual. E começando aqui pelo versículo 14, diz o texto bíblico: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse versículo aqui de abertura nos apresenta a quem, digamos, é a fonte dessa mensagem, ou seja, Jesus. Ele é descrito como o Amém, o sim, definitivo. Deus para todas as promessas, a testemunha fiel e verdadeira, o único que conhece a verdade profunda sobre a igreja e, como diz o texto bíblico, o princípio da criação de Deus. Aquele que é o início e o fim de todas as coisas. Esse é o Jesus que fala à igreja de Laodiceia e, por extensão, a igreja de todos os tempos, sobretudo dos tempos atuais. A lição que podemos tirar desse versículo é sobre a autoridade de Cristo sobre a igreja. Aqui nós vemos claramente a autoridade absoluta de Cristo sobre a sua igreja. Ele é o Senhor soberano que conhece a nossa condição espiritual e que tem a palavra final. Assim como Jesus falou diretamente à igreja de Laodiceia, Ele também fala conosco hoje com a mesmíssima autoridade. O versículo 15 diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Essa é aqui a primeira constatação de Cristo sobre a igreja de Laodiceia. Ele
menciona aqui a mornidão espiritual daquela igreja. Ela não era nem fria nem quente. Esse morno se refere à falta de paixão, ao estado de apatia espiritual. Laodiceia era uma igreja que parecia ter tudo o que precisava, materialmente falando, mas em termos espirituais. Essa igreja encontrava-se num estado de estagnação, água parada. Era uma igreja que aparentemente não tinha grandes problemas, mas também não tinha grandes vitórias. Ela estava num estado de mediocridade. Esse é o termo. Vivia ali no tudo bom, numa zona de conforto sem fim. Olha, a mornidão espiritual é um dos maiores perigos para a igreja. Em muitos aspectos, eu diria que nós podemos ver uma semelhança com a igreja contemporânea. Muitas igrejas hoje estão em um estado de mediocridade espiritual. Igrejas estas que têm uma grande aparência, opulência, ostentação, talvez muitas atividades, mas a paixão por Cristo e pela sua obra estão ausentes. Quando a igreja perde o seu fervor e a sua dedicação ao Senhor, ela se torna vulnerável ao engano, à indiferença e, sobretudo, à falta de ação missionária. O versículo 16 diz assim a palavra de Deus: assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. Jesus, em sua repreensão, diz que devido à mornidão espiritual da igreja de Laodiceia, ele a vomitará de sua boca. Essa imagem é muito chocante e nos faz refletir sobre a seriedade com que Cristo vê a apatia espiritual de sua igreja. Uma igreja morna não tem, utilidade para o Senhor. Ela não é nem refrescante como a água fria, nem útil para aquecer como a água quente. Ela é apenas desprezível, sem impacto. Que trágico chegar a este ponto de mornidão espiritual. A mornidão espiritual ou a apatia espiritual nos torna indesejáveis para Deus. Assim como uma bebida morna é desagradável, a falta de fervor espiritual é algo que também desagrada a Deus. Quando a igreja perde o seu zelo por Deus e passa a viver na comodidade, a viver na zona de conforto, ela passa a se tornar também inútil para o reino de Deus. Nós vivemos em uma era onde muitas igrejas, ao invés de ser faróis de luz e fervor, se tornaram clubes sociais, sem poder e, sobretudo, sem salvação. E aí nós chegamos no versículo 17, onde Jesus diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia era uma cidade riquíssima, e sua igreja parecia se orgulhar de sua opulência, de sua prosperidade material. Mas Jesus revela que, embora a igreja se considere rica, ela está, na verdade, em uma condição espiritual miserável. Ela não percebe a sua verdadeira necessidade. Ela está cega diante da realidade espiritual. Esse é um retrato da igreja moderna. Igreja que muitas vezes coloca sua confiança nas riquezas e no sucesso material, achando que isso seja sinal de bênção e favor de Deus. Não é à toa que a igreja atual se encontra com tantos coaches à sua frente, conduzindo rebanhos, enganando a muitos. A autossuficiência
é uma ilusão muito perigosa. Como a igreja de Laodiceia, muitas igrejas hoje confiam em sua prosperidade material, confia também em seus programas e em seus recursos financeiros, sem perceber que espiritualmente estão ocas, vazias, sem conteúdo. O que realmente importa diante de Deus não é o que temos em termos materiais, mas a nossa dependência e a nossa obediência a Ele. Quando a igreja torna-se autossuficiente, materialmente falando, ela começa a perder a visão da sua verdadeira necessidade de Cristo. O perigo da autossuficiência é isso, é colocar Cristo à margem e achando que você é o centro, que você consegue, que você pode. E os coaches estão ensinando isso nos púlpitos. E o versículo 18, o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqui Jesus oferece a Laodiceia uma alternativa à sua autossuficiência. O Senhor está dizendo para a igreja: compre de mim ouro refinado no fogo. O ouro refinado é a fé genuína, a fé purificada pelo sofrimento e pelas dificuldades. As vestes brancas a que ele se refere aqui simbolizam a pureza e a justiça que somente Cristo pode nos dar. O colírio que ele fala, a fim de que vejamos, representa a visão espiritual verdadeira que somente pode ser restaurada por Jesus. Ou seja, ele oferece a Laodiceia uma chance de se arrepender e de buscar a verdadeira riqueza espiritual, a pureza e também a visão espiritual. A verdadeira riqueza, ela é encontrada em Cristo. As pessoas estão procurando em muitas fontes outras, mas somente em Jesus encontramos. Pois ele nos chama a buscar a verdadeira riqueza espiritual, que não é material, mas é proveniente da fé genuína, da justiça verdadeira e de uma visão clara da nossa necessidade em relação a Ele. Muitas igrejas, no afã de conquistar riquezas terrenas, têm se esquecido de que a verdadeira prosperidade vem da intimidade com Deus e da obediência à sua palavra. Aí chegamos no versículo 19, onde o Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqui está falando de uma disciplina motivada pelo amor. O Senhor não repreende a igreja de Laodiceia porque quer punir, mas porque deseja restaurá-la. Ele chama a igreja a ser zelosa e a se arrepender. O arrependimento é o caminho para a restauração. E Jesus deseja que a igreja se volte para Ele de todo o coração, para que possa usufruir de fato, como diz aqui o versículo 19. Quando ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O arrependimento é o caminho para a restauração. Deus não abandona aqueles que amam, mas Ele chama a igreja ao arrependimento. Ele deseja purificar a sua igreja e trazê-la de volta ao fervor e ao compromisso com Ele. Quando a igreja reconhece o seu estado de mornidão e se arrepende, ela é restaurada. Aí agora sim, o versículo 20 que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Essa é uma das imagens mais poderosas do convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está batendo a porta da igreja. Ele está pedindo para ser recebido pela igreja. Ele não força a entrada, mas aguarda que a igreja o acolha. Ele deseja ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada membro da igreja. E esse convite é um convite de comunhão e de renovação. Olha, meus queridos e amados irmãos, Jesus deseja ter um relacionamento íntimo, um relacionamento muito próximo com cada um de nós. E muitas vezes a igreja tem se concentrado em seus programas, em seus eventos, mas aos poucos vem perdendo o contato com o próprio Cristo. E Jesus aqui, nesse texto que estamos lendo, direcionado a uma igreja, deseja entrar e fazer morada, deseja ter uma comunhão íntima conosco. A verdadeira renovação espiritual, ela começa quando Jesus é recebido de volta no centro da igreja e das nossas vidas. Os versículos 21 e 22, encerrando aqui a carta à igreja de Laodiceia, o Senhor diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encerrando aqui, Jesus oferece a recompensa àqueles que venceram, ou seja, aqueles que se arrependeram e que voltaram a Ele e viveram com fé e compromisso. Aqui o texto bíblico, Jesus está dizendo que essas pessoas se assentarão com Ele no seu trono, assim como Ele sentou-se no trono do Pai, partilhando da sua vitória. E o chamado final é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é um apelo para que a igreja ouça a advertência e responda através de ação. Meus irmãos, a vitória é reservada para os que permanecem fiéis. A promessa final de Cristo é, digamos, a gloriosa recompensa da vitória eterna com Ele. A igreja que permanecer fiel e zelosa será recompensada. É isso que ele está falando aqui. O céu é o destino para todos quantos, com fé e arrependimento, se voltarem para Cristo e perseverarem até o fim. Por isso, nós vemos aqui nesta carta à igreja de Laodiceia uma chamada à reflexão para a igreja de todos os tempos, inclusive e principalmente nos nossos tempos. Nós vivemos em uma era onde a mediocridade espiritual, onde a autossuficiência e a busca por riquezas materiais podem facilmente ofuscar a nossa verdadeira missão e a nossa fé genuína em Jesus Cristo. Jesus aqui nos chama, nos conclama ao arrependimento, a fervorosa dedicação e a verdadeira comunhão com Ele. Que possamos todos ouvir a sua voz e abrir as portas de nossos corações para uma renovação espiritual verdadeira, para que ao final possamos reinar com Ele em seu trono eterno. Que o Espírito Santo nos ajude a ouvir o que Ele está dizendo às igrejas e a viver de acordo com a sua santa e soberana vontade para nós. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.